A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sob Graça, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã, canal de pregações, notícias e testemunhos. Irmãos, um culto glorioso, nós recebemos Santa Augusta, Poços de Caldas, Minas Gerais. Pedro de Souza Sabino, ancião local, pregou Lucas capítulo 30. E Deus deu uma palavra muito linda para o irmão, e o irmão pregou pela guia do Espírito Santo, um áudio sensivelmente lindo, irmãos. Um áudio excelente, né? A sensibilidade do Espírito Santo, né? Nós vamos ouvir, nós vamos sentir. Logicamente que a querida Irmandade, quando vai ouvir uma pregação, já vem o convertimento daquelas palavras em partes espirituais. Nós não vamos só na leitura, só no estudo, só no que a história da Bíblia. Sim, o que foi revelado por Deus cai no nosso coração e vai para a mente e nossa alma é saciada espiritualmente. Deixa aqui os seus pedidos de orações, muitos pedidos de orações, irmãos. Nós fazemos questão de pedir para a Irmandade aqui deixar nos comentários. Vamos ouvir na mesma comunhão, irmãos? Vamos lá, estou junto com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado teu nome, Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, a Deus, tem piedade. Glória a Deus eterno. Santo é o teu nome, Senhor. Vamos ler, irmãos, na comunhão, Evangelho segundo Lucas. Capítulo 24. Começamos a leitura no versículo 36. Jesus aparece aos discípulos. Glória a Deus. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Glória a Deus. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo ainda, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tens alguma coisa de comer? Então lhes apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que tomou e comeu diante deles. E disse: são essas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vos
vós sois testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E levou-os para fora, até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-o ele, se apartou deles e foi levado no céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Glória a Deus Santo. Glória a Deus. Deus, através do Espírito Santo, da graça, Ele tem uma forma bem específica para fazer uma obra com cada um de nós. Glória a Deus. Senhor, Ele trata o irmão ou a irmã de uma forma personalizada. Não é a mesma coisa, porque cada um tem um sentimento, cada um tem uma ideia, cada um tem uma formação, cada um tem uma causa diferente. Mas a palavra de Deus, irmão, na congregação, ela é um remédio genérico que ela atende toda necessidade. Imagina uma multidão, imagina que nessa noite, nessa congregação, quantas causas, quanta necessidade, quantos problemas existem, quantos fatos diferentes, quantos ambientes diferentes, quantas pessoas diferentes, e nós estamos, irmãos, nesse mundo inserido e fomos escolhidos por Deus para que a sua obra, a sua graça se manifestasse em nós, e através da manifestação em nós, aleluia, o mundo possa saber que esse Deus, Ele transforma as almas e os corações. Glória a Deus Santo. E a partir do momento que o Senhor nos trouxe aqui, revelou a sua graça, irmãos, nós nos tornamos inimigos do mundo. Tornamos, e eles e nós também, porque a irmã, o irmão, é uma luz na presença de Deus. Você brilha, você é um escolhido de Deus, e alguém tenta te anular, aniquilar, levanta contra você, com propostas, com desafios também, sem reverência, sem respeito, muitas vezes, para dizer para você aonde você está, quem é você, qual que é a tua fé, qual que é a tua crença. Mas tenha certeza de uma coisa, aleluia, o Senhor já decretou o dia da tua vitória. Ai daqueles que levantarem contra você. O Senhor, como diz a palavra, como o juízo do Senhor não é exercido de imediato, o homem às vezes acha que tem toda a vantagem, mas tem certeza de uma coisa, irmão e irmã, Deus manda pregar para você que nesta noite entrou aqui provado, aleluia, o mundo tem que te respeitar. Ele sabe que Deus está na tua vida, ele sabe que Deus ouve a tua oração, o teu clamor. E o Senhor um dia falou, Glória a Deus. Aleluia, benditos que você abençoar, e malditos que te amaldiçoarem. Palavra do Senhor, palavra do nosso Deus. Então tem uma profecia trabalhando nas entrelinhas da vida, aleluia, uma promessa que vai, aleluia, sem a nosso desejo, mas o Senhor usa a sua ira para fazer justiça na terra. Em algum momento ele fala que o Senhor é um fogo consumidor, e esse mesmo fogo que queima o mal do nosso coração, ele queima o nosso adversário fora também. Amém. Amém. E o Senhor precisou aparecer com os seus discípulos naquele dia. E olha para os irmãos ver quanto tempo que o Senhor andou, mais de 3 anos, né?
o tempo do seu ministério ali no Jordão, no Baixo Jordão, nas planícies de Jerusalém. Ele batizou com 29 anos e pouco, quase 30, e viveu até os seus 33 anos. E assim, irmãos, todo dia o povo estava lá. Os discípulos viram obras, maravilhas, sinais, os milagres que Deus fazia, as maravilhas que Deus fazia, que o Senhor fazia através de Cristo Jesus. E o Senhor de vez em quando ia medindo eles. Aleluia. Porque o homem nunca está preparado para receber a verdade. Glória Nunca a está Deus. preparado. E o Senhor não podia falar: olha, um dia eu vou me matar, um dia eu vou ser entregue, um dia eu vou ser crucificado, um dia eu vou, aleluia, morrer também. Eles achavam que o Senhor era humanamente imortal. Ele é espiritual, mas o Jesus Cristo morreu e ressuscitou para provar que Ele era Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Ele falava sempre, e falava, explicava, e dialogava, fazia sinais. Aleluia. E chegou um certo momento que Ele começou a falar, porque chega a hora, irmão, que nós temos que ouvir algumas verdades de Deus. O Senhor sabia. Tinha alguns que achavam que o Senhor Jesus era um político. Ele vai se tornar rei aqui em Israel, em Jerusalém, vai tirar Pilatos, vai tirar os romanos daqui, vai expulsar os que vieram de Roma, e nós vamos ficar livres, ser um país livre. O Senhor falou: meu reino não é deste mundo, o meu reino é de um outro país, de uma outra pátria. Nós estamos aqui lutando por espada, por terra, por conquista, por ouro, por petróleo, por alguma coisa que representa riquezas materiais, porque ninguém levará nada daqui, senão a graça de Jesus Cristo. Glória ao santo do Senhor. Então, irmão e irmã, nós também passamos por esse processo. Se os discípulos que acompanhavam viram o Senhor de perto e muitas vezes não acreditavam, e quando Ele falou que era o Pai estava nele e Ele estava no Pai, Filipe falou assim: Senhor, mostre o Pai para nós então, o que nos basta. O Senhor falou: Filipe, estou há tanto tempo convosco, estou tanto tempo falando com você, você não crê que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Então, irmão, tem certas coisas que não entram, tem certas coisas que fica difícil, a dúvida. Até nesse ponto aqui, ele estava assustado. O Senhor morreu, acabou. E de repente ele aparece, entrou com as portas fechadas, as paredes, atravessou tudo. Ele estava no espírito também, e estava na carne. E a primeira coisa que ele disse foi: a paz seja convosco. E nessa noite, irmão e irmã, se você entrou sem paz aqui, receba a paz por essa palavra. Glória a Deus, santo é o teu nome. O que é paz? Deixar Deus trabalhar. Deixar a mão de Deus trabalhar. Glória a Deus. A tua mão é pesada, Aleluia. o Senhor é leve. Deixa Ele entrar. Ele opera sem deixar cicatriz. Ele corta o mal pela raiz e tira o que está estragado. E muda o homem, muda a mulher, muda os filhos, muda os netos, muda a filha, muda o marido, muda a esposa. É Ele que muda. Nós não temos o poder de mudar. É verdade. Mas o Senhor nessa noite está prometendo: vai ter mudança na vida de alguém que está aqui dentro. Amém, Senhor, ó Deus eterno, tem misericórdia. Glória ao teu nome, santo. E se nós, irmãos, aqui formos pregar exatamente o que o Senhor está mandando e mostrando, irmãos, precisava de muito tempo. Mas olha como Deus faz, como Deus opera, os seus sinais, as suas maravilhas. Aleluia. Tudo aquilo que está atrapalhando o homem a servir a Deus, a mulher a servir a Deus, nessa noite, por essa palavra, Deus vai entregar na tua mão para você orar e Deus te responder. Está entendendo? Glória a Deus, Senhor. Se o Senhor falar que vai destruir o teu adversário, você fala: não, Senhor, não quero.
eu amo, eu quero que tu faça uma obra, que tu converte, que tu restaure. Às vezes não precisa matar, mas quebra um braço, quebra uma perna. Já aconteceu isso, irmão. Eu vi testemunho de uma irmã testemunhando. Aleluia, o Senhor moeu o seu esposo. Aleluia, porque ele precisava ver uma obra. Então nessa noite o Senhor não vai falar que vai provar alguém, mas está dando poder para você orar. E naquilo que você entregar na mão de Deus, o Senhor fala: eu vou cumprir o que você pediu por essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, chega um ponto que o pai não quer que o filho sofra. O pai não quer que a filha sofra. Tem limites também. Mas se o pai for fazer o que ele quer fazer, vai causar dores, vai causar, aleluia, espantos. E a gente não quer ver isso. O Senhor não quer fazer isso. Mas o Senhor está dizendo: estou no meu limite espiritual. Você está sendo humilhada, você está sendo pisado, você está sendo, aleluia, muitas vezes até a tua privacidade invadida. Estão querendo mexer em você, na tua moral, no teu caráter, na tua dignidade, até no teu salário. Mas Deus manda falar: aleluia, vai ter mudança, vai ter obra, vai ter barulho, vai ter barulho. Glória a Deus. Vai ter choro, vai ter choro. Porque você chora, clamando por justiça, por misericórdia, por piedade. E o Senhor nessa noite está dizendo: aleluia, Glória a Deus. a tua taça encheu, está transbordando de lágrimas, de prova, de luta, de guerra, de aflição, de insegurança. Fique em paz, aleluia. Senhor vai contigo hoje para a tua casa. Glória a Deus. Amém. E o que tiver lá que não me pertence, Senhor te diz, aleluia, eu vou tirar em nome do Senhor. Amém. Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, tem coisa que o Senhor nos coloca aqui em cima, com palavras, com revelação, que nós sofremos, e nós perguntamos: Senhor, mas será que tem necessidade? O Senhor está dizendo: tem necessidade sim. E Deus agora vai te mostrar o que está errado na tua casa. Glória a Deus. O que você precisa mudar. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Tem coisa lá que você precisa pôr para fora. Aqui na Reforma nós contratamos uma caçamba de lixo, irmão, e tudo foi embora. E o Senhor te fala: vou mandar uma caçamba lá na tua casa. Vai encher a caçamba lá, Amém, Jesus. e vai levar lá para o aterro sanitário. Lá para onde está determinado ali jogar. E a tua casa, o teu coração vai ficar limpo. Aleluia. E uma casa limpa e organizada só tem móveis novos, só tem coisas novas. E a providência do Senhor te alcançou nessa noite. E como naquele dia, aqui diz o Senhor Jesus aparece o seu discípulo, convém que o Senhor apareça com você por essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Estava espantado, atemorizado, pensava que via algum espírito. Aleluia. Irmão, o Senhor está forçando a falar aqui, irmãos. Glória a Deus, santo é o teu nome. Fala conosco, Deus. Tem piedade, glória a Tem Deus. pessoas Glória ao teu nome. que vai ver uma espada aguda na tua boca, de 2 fios. Glória a Deus. Deus mostrou lá atrás para os profetas. Aleluia, uma visão, uma revelação, um poder maravilhoso. Porque, irmão, o Senhor não deixa nós enxergar o mal, mas Ele está sobre a terra aí fazendo coisas terríveis. Mas Deus permita que o mal enxergue o crente, que é uma luz que brilha nas trevas. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus. Igreja, na comunhão dessa palavra, receba a força de Deus, Alamanaya, Glória o dom de Deus, e a virtude de Deus, e o poder de Deus, e na tua oração, aleluia, Alamanaya, o Senhor vai fechar a porta do inferno. Amém,
Glória a Deus. Não vão te Amém, Senhor. encontrar mais. Não Louvado vão viajar mais. Glória a Deus. Aleluia. Ela mudou, ele mudou. Olha a luz que ela carrega. Olha o poder que ela carrega. Olha a virtude que está nela. E quando você colocar esse véu na tua cabeça, aleluia, o Senhor vai encostar bem pertinho de você para ouvir a tua oração. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Deus precisava fazer uma obra com Daniel, lá na Babilônia, aleluia, que o rei da Pérsia levantou contra Daniel. O Senhor mandou Miguel, aleluia. Deus mandou Miguel para encontrar com Daniel. De repente o anjo chegou junto com Daniel. Daniel, olha as palavras que Deus disse para Daniel. Daniel, homem muito desejado. A irmã crê que a irmã é desejada lá no céu? Glória a Deus, Pai eterno. Irmão, nós amamos a Irmandade. Nós amamos, irmãos, de coração, de alma. Mas Deus ama com um amor muito grande. Considera você como mulher, como uma serva de Deus, como dona de casa, como profissional, mas muito mais como um anjo do Senhor. Olha o preço que pagou para a tua dívida. O sangue do conserto eterno pagou o teu pecado. Você está aqui dentro por misericórdia de Deus. É verdade. Aleluia. Daniel, homem muito desejado. Desde que você aplicou o teu coração a ouvir as minhas palavras, são ouvidas as tuas orações. E eu vim aqui por causa da tua oração. E Deus está mandando essa palavra por causa da oração da irmã e do irmão Glória a também. Deus, Senhor. Fala, minha filha, Senhor. Glória no nome santo do Senhor. Dá para a irmã enxergar aqui um poder maravilhoso de Deus. Dá para a irmã enxergar nessa palavra fogo celestial. Glória a Deus. Aleluia. Que a guerra vem, a luta vem, o desafio vem sobre você. Aleluia. Glória no nome santo do Senhor. Mas não temas nada. Aleluia. Glória hoje. Aleluia. O que você precisar de Deus, o armamento do céu, Deus vai colocar em você. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus eterno. Capacete da salvação. Aleluia, Rei da Não glória. entende o que é um capacete de salvação? O capacete defende o soldado das espadas da guerra. Não por que de salvação? Glória a É Deus. porque espiritualmente o Senhor coloca um capacete na nossa cabeça para nós nos deixar não pensar coisa ruim, não ser bombardeado por pensamentos de fora, para nós fechar os nossos ouvidos, irmãos, para as fábulas, para as fantasias, para o mundo, para aquilo que o Senhor nos protege, nos guarda. Aleluia, a cabeça pensa, aleluia. E nessa noite o Senhor te fala: o meu capacete de salvação eu vou colocar na tua cabeça. Glória. Uma coraça de justiça. Aleluia. Porque os dardos inflamáveis do teu adversário não vão atingir você. Porque pela coraça e pelo escudo, aleluia, Deus te defenderá. Amém. Glória a Deus, Pai eterno. Calça os pés na preparação do Evangelho da paz. Irmão, você não quer que alguém entre na tua casa com paz? Receba a irmã com paz, receba o irmão com paz. Só traz alegria, só traz paz, só traz felicidade. Oração, vamos clamar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos orar a Deus, vamos falar das maravilhas, dos sinais, do que Deus tem feito. Qual que é o assunto do crente na terra? Independente, mãe, você chega lá, vamos tomar um café, vamos fazer. E de repente, irmão, é testemunha, obra, maravilha. Deus está abençoando, Deus está prosperando, irmão. Irmão, esse povo tem Deus na alma, Deus no coração, Deus nas palavras, Deus no pensamento. Então lá, manai, aleluia. Não se para para fazer um negócio, não se para para fazer um material, não se para para ver, contar novidade de guerra, de fome, não. Para falar de Deus. E nessa noite o Senhor quer ouvir o teu assunto nessa noite, aleluia, que Deus vai fazer na tua vida. Glória. Você vai ter muitas obras para você contar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado teu Tomando nome. sobretudo a espada, aleluia. E com elas vocês vão cortar todos os laços do adversário. Irmão, é espiritual essa palavra. Glória a Deus. Você não vai sair daqui armado, material, aleluia. Mas tenha certeza,
você precisa do revestimento do céu. Aleluia. Porque, irmão, Glória a Deus. isso que você tem no coração, chamado paz, é muito caro. E é muito procurado. E é muito bombardeado. E é muito atacado. Porque se o adversário tirar a paz de você, você perde aleluia, a fé, perde o amor, perde a paciência. Mas nessa noite, o Senhor está entrando de portas fechadas no teu coração. E Deus quer ouvir de você. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Dá para dar um amém gostoso nessa palavra, irmão? Vamos imaginar o Senhor entrando agora. Ele falou como falou para os discípulos: paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero levar essa paz. Você quer levar essa paz, irmão? Você quer levar essa paz, irmão? Receba essa palavra. Que o Senhor vai te acrescentar anos de vida na face da terra. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. E você falou: Senhor, será que eu nunca vou ser feliz? Será que eu nunca vou cantar vitória? Senhor te diz: aleluia, já está determinado o dia da tua vitória. Glória a Deus. Quanto mais você clamar, quanto mais você orar, quanto mais você pedir, aleluia, mais perto, vai encurtar a tua vitória. Aleluia. Santo é o Cordeiro. Mas nessa noite o Senhor te diz por essa palavra aqui: o teu adversário já vai correr de você em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Manda glória em nome do Senhor Jesus. Deus falou para você nessa noite aqui: a minha paz vai te acompanhar. Amém. A minha paz vai te seguir. E Deus manda falar para o teu adversário: aleluia, deixa a minha serva em paz. Amém. Deixa o meu servo em paz. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você não tem parte com esse povo. Como dizia, aleluia, Neemias: você não tem parte nem na memória, aleluia, e nem na sombra de Jerusalém. Mas esse povo aqui vai dar glória, honra e louvores ao nome santo do Senhor. Glória a Deus. Sai daqui, irmão, irmã, de cabeça erguida. Aleluia. Glória a Deus. Tomou na sua mão hoje a tua causa. Amém. Aleluia. Eu vou encontrar você nas ruas dessa cidade. Aleluia. E aonde eu, aleluia, te encontrar, eu receberei, aleluia, te darei a minha glória, a minha virtude. Mostrarei, aleluia, aquilo que é teu. O que Deus te prometeu, entregará na tua mão. Amém, Jesus. Glória a Deus eterno. Ó Senhor, tem Vai um recado para alguém que veio buscar uma palavra. O que eu faço, Senhor? Eu sim ou não? Aleluia. Eu falo ou não falo? Penso ou não penso? Ajo ou não ajo? O Senhor te diz, aleluia, deixa eu chegar primeiro. Não faça nada por enquanto. Está entendendo? Eu vou chegar. Eu vou sair. Talvez eu chegue mais primeiro que você na tua casa. Aleluia. Mas a obra Deus vai completar. Amém. Irmão, se mandado tivesse a virtude que está aqui em cima, irmão, aleluia, o poder dessa palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Cordeiro. Glória a Deus, Pai. Esses microfones vão ser testemunha de obras maravilhosas que Deus fez. Amém, Jesus. Amém. Amém. Vai em paz, vai em paz, confia no Senhor. Abre o teu coração, deixa o Senhor entrar. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Porque Ele já está preparando tudo para você. É a palavra que Deus nos mandou nessa noite. E que essa confiança caia dentro do teu coração. E o amém que você vai falar agora, vai provar para o Senhor que você creu nessa palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos agradecer a Deus. Uma oração para o Monjão. Vai apresentar aqui os irmãos que foram, né? Com isso,
Santo Deus, irmãos, que culto glorioso. Santa Augusta, Poços de Caldas, Minas Gerais. Pedro de Souza Sabino Ancião pregou Lucas capítulo 30. Esse Lucas capítulo 30, nós só vamos ler aqui qual foi, né, a palavra mesmo. Vamos procurar em Lucas capítulo 30. Vamos ver aqui. Estamos em Lucas capítulo. Depois vem João, né? Capítulo 30. Eu acho que erraram aqui, Lucas. Ou a minha Bíblia rasgou, né? Vamos ver aqui. 130. Acho que não existe Lucas capítulo 30, não. Mandaram como Lucas 30, mas Lucas 24, é isso? Mateus 4, 24. Ou foi Lucas 3, né? 30, eu acho que mandaram errado aqui né, o capítulo. Aí mandaram ver aí, irmãos, vamos ver, capítulo 3. O capítulo 3 vai ser o João Batista, o percussor do Messias, né? Eu procurei aqui na minha Bíblia, você está rasgada essa Bíblia? Vê aí, irmão, se tiver Lucas capítulo 30, vocês põem aqui. Mas eu acho que a pessoa que gravou mandou Lucas capítulo 30 errado, né? Eu estou procurando aqui, não tem. Eu logo vi Lucas 30, né? Mas tá aqui, ó. 20 do 20. 24 é o Lucas aqui. Minha Bíblia só tem o 24. Jesus aparece, é isso mesmo. Até o 24. Eles colocaram o 30, mas deve ser o 3. Né, irmãos? Então, mais uma foi a palavra gloriosa, uma palavra maravilhosa, onde Deus falou com as nossas almas, né, irmãos? Deixa aqui seus pedidos de orações e deixa nos comentários se Deus falou com a sua alma. Nós vamos colocar mais pregações aqui, tá bom, queridos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.